Fala, meus queridos, trouxe uma aula aqui sobre o Bevel Edges, né? O Bevel, na verdade, para mostrar para vocês uma coisa bem interessante que a gente tem, que é um plugin de arredondamento. Ele vai servir principalmente para a gente trabalhar com essas quinas assim, tá? Dando cada vez mais detalhe e mais realismo para os nossos projetos. Esse arquivo aqui, eu também vou deixar ele salvo, tá? Para vocês utilizarem na aula. Então, deixa eu colocar aqui um arquivo para vocês. O que acontece, pessoal? O Bevel, ele veio para substituir ali o Round the Corner, né? Hoje a família Fluido já tem o Fluido Corner, que faz muita coisa parecida com o Bevel, mas o Fluido Corner ele saiu ali, né? Foi lançado mais ou menos na mesma época que o Bevel, então a gente teve ali mais opções no mercado, que antes a gente só tinha o nosso queridíssimo Round the Corner disponível, beleza? O que o Bevel vai fazer pra gente? Ele vai dar a possibilidade da gente arredondar. Vou aplicar aqui cada ícone e mostrar cada uma das configurações para vocês. Se eu quiser, por exemplo, arredondar toda essa minha aresta, ó, eu clico aqui em cima e eu posso ir puxando, tá? Até onde eu quiser, o tanto que eu precisar. Quando eu seleciono somente uma aresta, ele vai aplicar essa modificação na aresta que eu preciso, tá? E a partir do momento que ele encosta ali, ó, na outra aresta, a minha geometria inversa, tá? No caso ali de cima, eu posso ir até ela encontrar a aresta, tá bom? Então, formando assim meio que uma rampa, meio que esse resultado mais curvo, não simétrico para nós, tá bom? Posso chegar aqui perto, ó, aplicar a mesma geometria nas três laterais, tá bom? Mas o que pode acontecer nesse tipo de geometria aqui, ó, onde eu tenho três quinas aqui e tem uma face embaixo? Pode acontecer alguns bugs e uma das faces ficar apagada, né? Ser apagada. Mas nesse caso, como é uma geometria super simples, basta eu redesenhar aqui e pronto, solucionei todo o nosso problema, beleza? Uma das grandes vantagens do Bevel Edge também é que, além de tudo, além de qualquer coisa, a gente vai ter a possibilidade de desfazer esse arredondamento, né? Que era uma coisa que a gente sofria lá com o Round the Corner, tá? Não é nesse primeiro ícone, mas eu vou mostrar para vocês cada configuração. Quando eu seleciono aqui, ó, o primeiro ícone, eu posso aplicar aqui a geometria na minha aresta, mas eu também posso adicionar novas arestas, ó. Eu clico aqui, se eu apertar o Ctrl, ele me dá a possibilidade de selecionar novas arestas ou novas faces, tá? Agora eu tenho uma face ali de cima toda e essa daqui da frente toda selecionada, e eu posso aplicar, ó, o arredondamento nas duas, beleza? Se eu apertar o Shift, ó, eu tenho tanto a opção de adicionar ou remover uma aresta. Se a aresta não tiver selecionada, eu adiciono ela à seleção, e se ela já tiver selecionada, eu vou desselecionar ela apertando o Shift. Se eu apertar o Ctrl, eu adiciono, e se eu apertar o Shift, eu tenho as duas opções, adicionar ou remover. Mas se eu apertar o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo, ó, ele me dá somente a opção de remover. E aí eu vou clicando aqui e removendo, beleza? E aí eu posso novamente aplicar o efeito na aresta ou na face que eu desejar, beleza? Então, vou deixar assim. Esse daqui é o resultado e as configurações que a gente tem no primeiro ícone. O nosso segundo ícone, o que ele vai possibilitar? Ele vai possibilitar que a gente trabalhe em geometrias um pouco mais complexas, tá? A gente não vai conseguir trabalhar em geometrias planas igual essa daqui, mas a gente vai conseguir trabalhar de uma forma bem bacana em geometrias mais orgânicas. Uma diferença, ó, aqui, deixa eu voltar. Uma diferença dessa primeira para essa segunda aqui que vocês vão observar é, se eu clicar no segundo ícone, eu posso trabalhar em grupos e componentes e fazer as minhas configurações. Porém, pessoal, deixa eu dar o Ctrl Z. Se eu tentar aplicar o primeiro aqui, ó, ele não vai aceitar. Eu preciso entrar no meu grupo para conseguir fazer essa modificação, tá bom? Se eu for utilizar o primeiro ícone, ó, e aqui eu posso fazer as aplicações tanto para dentro quanto para fora, e resultados assim, ó, a gente vai tendo com uma maneira extremamente prática, tá? Extremamente rápida. Vocês vão observar, ó, que vão ter algumas arestas aqui que a gente não vai conseguir manipular, que é justamente essa daqui e essa daqui. Por quê? Estão vendo que a gente tem duas faces aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo? Esse primeiro ícone, ele não vai aceitar, não vai permitir fazer essa modificação nesse tipo de estrutura, tá? Então eu entro no grupo, apago aquela face e aí sim, agora eu consigo manipular essa minha aresta, beleza? As duas, na verdade. E aí a gente tem um resultado bem parecido com aqueles famosos filtros de barros que a gente tinha antigamente. Já o segundo ícone, a gente tem a possibilidade de aplicar em grupos, tá? Em grupos e componentes de uma forma bem mais intuitiva. Aqui eu controlo a quantidade de segmentos
que essa minha modificação vai ter, tá? Quanto mais segmentos, maior o nível de detalhes que eu vou ter. Porém, é muito importante a gente tomar cuidado, porque se eu fosse melhorar somente a qualidade, eu poderia colocar aqui 50 segmentos, mas o aumento desses segmentos vai consequentemente aumentar o peso da nossa modelagem, tá bom? Então é legal a gente buscar aqui um resultado. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês forem fazer isso em algum objeto que vai ficar perto da câmera, perto dali da renderização de vocês, vai ser um detalhe muito importante para a cena como um todo, aumentem o nível de segmentos, vai pesar um pouco mais, mas é um objeto importante. Agora, se for um objeto que fica mais lá no fundo, uma decoração, às vezes é só o pezinho do suporte de um vaso de planta, que não vai influenciar na sua cena, aí você pode diminuir no segmento. Beleza? Então aqui a gente tem a quantidade de segmentos no primeiro ícone. Eu posso aumentar ou diminuir o tanto que esses meus segmentos vão ser ampliados, tá bom? Vou colocar aqui, ó, por exemplo, 10 milímetros, e aí a gente vai ver na geometria manipular ou 2 milímetros, beleza? E aí ela vai recuperar um pouco da forma. Eu tenho a opção aqui de visualizar o offset dessa minha visualização ou não, tá? Deixa eu voltar aqui, bora ver se 5 ele aceita. Ó, viu? 5 centímetros. E deixa eu chegar aqui mais perto, colocar 15 centímetros. Ficou bem mais arredondado, ok? Eu tenho a opção de visualizar ou não visualizar essas minhas modificações. Eu vou deixar aqui em 5 mesmo. Outra configuração bem legal aqui é que essa opção a gente chama de Live Bevel, tá? Que é como se fosse o bevel, o sistema de beveling ali, que é o arredondamento, visualizando ele ao vivo. Ok? Então, essa segunda configuração, ela permite a gente fazer e desfazer as nossas operações. E para isso, a gente tem a opção aqui, ó, de bevel, tá? E aí eu vou ver o arredondamento. Eu tenho a opção de proxy, que eu não visualizo quando eu tô fora, quando eu tô dentro do grupo, ó. Se eu clicar fora, eu visualizo, mas quando eu clico dentro do grupo, eu não visualizo, e isso é bem legal. Vou mostrar alguns outros exemplos para vocês. E eu tenho um BOF, que seria ambos. Eu visualizo tanto o proxy, né, que seria essa minha aresta original para eu manipular, quanto a versão de bevel, tá bom? E isso eu posso ir brincando. Se vocês observarem, ó, a gente tem meio que uma transparência dentro da nossa modelagem, correto? Essa transparência aqui, ela é controlada justamente nesse bevel surface aqui, bevel surf, né, que seria o surface opacity. A gente pode ir de 0 até 100% e deixar ela totalmente opaca. Um exemplo bem legal aqui é o seguinte, ó. Se eu entrar nesse grupo, observem que a minha geometria ela foi destruída, né? Eu não consigo puxar, eu consigo modificar somente se eu, por acaso, viesse aqui, colocasse aqui geometria oculta, e aí sim eu conseguiria ter acesso a essa minha geometria, correto? Beleza? Porque essa primeira modificação é uma modificação que a gente chama de modificação destrutiva, tá? Já a segunda modificação, que é o Live Bevel, deixa eu desvisualizar aqui, geometria oculta, eu consigo manipular essa minha geometria, tá? Então vou ligar aqui, ó, o proxy, e aí eu consigo puxar e editar. Quando eu sair do meu grupo, eu vou conseguir visualizar essa modificação sem nenhum tipo de problema, beleza? Então modifico, saio e essa minha modificação se mantém inalterada, tá bom? Então ó, vou puxar aqui. Tô curioso para ver como ficou bem distorcido, né? Que eu machuquei a malha aqui, mas é só para vocês entenderem os conceitos, beleza? Se eu selecionar esse meu objeto e vir aqui, ó, eu posso remover, tá? Todas as configurações, e se eu clicar aqui e clicar em Commit, ele vai aplicar essa geometria finalizada, e aí agora eu tenho basicamente aquela mesma estrutura. O commit é basicamente bater o martelo ali e falar assim, não vou mexer mais nessa estrutura, tá? E aí ela vai ficar bem parecida com essa nossa que foi feita utilizando o primeiro ícone. Tranquilo? Então, se eu quiser, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, deixa eu ver se eu consigo recuperar. Acho que sim. Se eu clicar aqui em Remove, eu removo as minhas configurações que eu tinha aplicado na geometria, tá? Mas se eu clicar aqui em Commit, ele vai pegar essa minha configuração e vai aplicar na geometria, ok? Eu vou deixar aqui como proxy, para quando eu conseguir entrar no grupo, ao mesmo tempo eu conseguir também modificar a nossa geometria. Esse tipo de estrutura aqui, mais facetada, ó, vocês podem ver que é uma geometria 2D, a gente vai ter resultados melhores. Na verdade, a gente só vai conseguir modificar essa geometria utilizando o primeiro ícone. O segundo ícone, ó, ele vai pedir selecionar um grupo ou componente, e quando eu selecionar um grupo ou componente, não vai acontecer nada. Já o primeiro ícone, eu consigo manipular essas minhas arestas, tá? Vou selecionar aqui, ó.
selecionar só essas 3. E eu venho aqui. Na verdade, ele não vai deixar justamente por causa dessa quininha aqui, tá? E aí a gente vai precisar tomar um pouquinho de cuidado com as nossas geometrias. Deixa eu tentar modificar um pouco essa nossa forma para a gente fazer o seguinte. Ó, vou puxar daqui. Vamos tentar puxar para cá e vamos ver se ele aceita essa nossa modificação. Não sei se essa quina aqui também vai ser muito bem aceita pelo plugin. Ele não está aceitando. Realmente ele não aceitou ali. Tá, pessoal? Mas é basicamente para vocês entenderem. Eu acho que nessa daqui ele vai aceitar. Ó. Porque aqui a gente já tem outras faces que são concomitantes, né? A gente tem área para trabalhar aqui. Então aqui eu precisaria de um outro espaço conectando uma aresta mais ou menos aqui. E essa aresta mais ou menos aqui assim. Para que eu não tivesse essa aresta intermediária e aí eu pudesse trabalhar de uma forma mais livre com a nossa geometria, tá bom? Mas vamos para essa parte aqui. Por quê? Aqui vai ser basicamente aquele mesmo tipo de modificação que eu mostrei para vocês no início da aula, tá? Eu consigo selecionar aqui, consigo modificar, ó, e elas podem ter tamanhos distintos. Se essa minha aresta, por exemplo, ó, vou puxar toda ela aqui para o fundo. Se essa minha aresta ela tivesse um tamanho muito maior do que esse espaço aqui, eu também conseguiria trabalhar com elas em formatos distintos. Olha que legal. E aí a gente já começa a ver possibilidades, né? A gente começa a trabalhar com elementos mais orgânicos com muita praticidade. Beleza? Vou mostrar aqui agora para vocês, ó. Vou criar um grupo. Eu vou trazer para cá e vamos utilizar novamente. Vamos utilizar novamente o Live Bevel, tá? Que na verdade é a função mais interessante de todas dentro da nossa geometria. Vou clicar aqui, vou manter ativa aqui a função de Bevel, de Proxy, porque a função de Proxy permite que eu modifique aqui, ó, a nossa geometria. Puxei, agora a gente tem ali. Viram que eu já tenho basicamente esse pino, né, em cima da nossa geometria. Eu ainda posso aplicar aqui, ó, um offset, vou aplicar 2 offsets na verdade, e manipular essa minha geometria. Puxar um pouco ali para o fundo e essa daqui mais para fora. Quando eu saio, está perfeitamente criada a nossa estrutura, tá? Então eu consigo manipular essa minha geometria de uma maneira bem prática. Um outro exemplo também, só para a gente fixar os nossos conhecimentos, seria ativar a opção de ambos. E aí eu consigo selecionar essas minhas arestas. Vou criar uma cópia para cá. Deixa eu ver se ele vai deixar. Deixou, ok. Puxei para cá. E aí eu posso ir brincando, por exemplo, e desenhando, sei lá, uma cadeira, uma mesa, tá? Consigo ir puxando e trabalhando essa minha geometria de uma forma muito mais interessante do que simplesmente ir movimentando, ok? Então aqui eu tenho minha geometria. Se eu quiser, eu posso selecionar esse volume aqui e vamos tentar rotacionar ele aqui. Ele vai rotacionar também a estrutura. Vamos rotacionar só essa parte. Tá? E aí aqui ficou meio torto, mas se eu tivesse selecionado as arestas lá do fundo, eu conseguiria personalizar aqui a rotação do ângulo, né, do encosto dessa minha cadeira super moderna que a gente criou, beleza? Então basicamente é só para fixar o conhecimento aqui com vocês sobre o que é uma função de Live Component, de Live Bevel, que é entre Bevel, onde eu só visualizo a geometria, entre Proxy, que quando eu entro no grupo eu consigo modificar essa minha geometria, tá bom? Ó, consigo puxar aqui, eu quando saio do grupo eu vejo a modificação dela, tá? Aqui é porque ficou pequena, eu vejo a modificação dela, e a função de Both, que seria ambos, e aí eu consigo ir manipulando essa minha geometria com mais precisão, beleza? Posso dar um commit aqui, e aí ele meio que explode, né, esse meu efeito de bevel, ok? Aqui a gente tem uma outra opção, que também tá só uma forma para a gente brincar aqui entre os parâmetros, e eu posso trazer aqui, ó, 2 milímetros, colocar aqui 8 milímetros, tá? E ir brincando com essas nossas configurações. Uma coisa muito importante que eu quase esqueci de falar para vocês é sobre os efeitos das configurações, tá? Se eu vier aqui em preferências, ó, eu posso visualizar, tá? Dar um smooth aqui na nossa geometria e aí eu não vou ver algumas falhas, tá? Na criação. Então deixa eu criar aqui uma geometria bem genérica, ó. Vou criar um grupo. Vou deixar tudo marcado, tá? Por enquanto a gente só tem a função em inglês aqui de idioma. Vou dar um close e vou vir aqui no segundo ícone, ó, tá? E aí eu tenho essa função, tô com essa minha estrutura criada, beleza. Vou dar um Ctrl Z, deixa eu criar aqui algumas cópias.
só para a gente comparar o resultado entre elas. Ó, a primeira aqui eu vou desligar, tá? Ambos, na verdade, vou desligar ambos e executar aqui. Observem os detalhes, tá? A criação aqui das nossas estruturas, que elas vão aparecendo e sumindo. Se eu ligar aqui o Smooth Edges, eu já vou ter um resultado um pouco diferente do primeiro, tá bom? As nossas arestas vão tender a ficar um pouco mais suavizadas na nossa geometria. E o último, a última opção, porém não menos importante, com o Smooth Bevel Borders, tá? Que ele vai aproveitar e também suavizar, né? Smoothear as nossas arestas de borda, ok? Então o resultado acaba ficando um pouco diferente entre as três opções, beleza? É pouca coisa assim visualmente falando, mas a gente vai ter um resultado um pouco mais interessante em algumas do que outras. Agora sim, deixa eu aplicar aqui na nossa torre. Pronto, posso personalizar, trabalhar aqui com mais tranquilidade, mais ou menos tranquilidade. Se eu tivesse uma geometria, pareceu um chapéu daquelas bruxas, né, de desenho animado. Se eu tivesse uma geometria que eu quisesse trabalhar, ó, vou remover essa aresta aqui, eu posso ir controlando essa minha geometria de uma forma mais lúdica, né, com mais precisão, e aí personalizando conforme eu vou desenhando e manipulando toda essa minha estrutura, beleza? E aqui a nossa última configuração, ó, parece um cubo simples, né? Parece um cubo tranquilo, porém temos essa função aqui. O que essa função vai fazer, ó? Se eu vier aqui e se eu fosse aplicar, né? Vou até reexibir aqui a nossa geometria oculta. Se eu fosse aplicar o Bevel Edges aqui, ó, deixa eu selecionar aqui a nossa estrutura, tá? Podem acontecer esses bugs justamente porque a nossa face possui muitos recortes, tá bom? Para contornar isso, a gente pode limpar utilizando esse quarto ícone. E vocês podem ver, ó, que minha face voltou a ficar 100% plena, 100% zerada aqui. E aí eu tenho mais liberdade. Inclusive ele mostrou aqui, ó, deixa eu trocar aqui rapidão para vocês. Aqui debaixo de mim temos uma notificação falando a quantidade de arestas, né, e faces coplanares que foram deletadas. Beleza? Deixa eu voltar aqui pro cantinho de baixo. E é basicamente isso, galera. Tem algumas coisas bem legais, né? É um plugin bem interessante de um modo geral. E, na prática, Renan, como que eu vou utilizar esse Bevel Edges? Como que eu não vou utilizar? Imaginem aqui, ó, que vocês estejam modelando, tá? Uma bancada de uma cuba. E aí vocês querem fazer o render. O que a gente fazia? A gente aplicava o Round the Corner ali. E aí depois a gente tinha que salvar um novo arquivo sem as bordas aplicadas. Aqui agora não, a gente consegue ter isso tudo muito mais prático, de uma maneira bem mais útil, né? Porque, ó, eu tenho essa minha geometria aqui, ó, com uma borda bem suave, tá? Quase imperceptível. E aí depois que eu fizer o render e aprovar com o cliente, eu posso simplesmente vir aqui e dar um remove, tá? E aí minha geometria fica clara e limpa, para eu poder levar ela lá para o layout. Ficou gigante, né? Mas para poder levar lá para o layout e fazer o detalhamento que eu precisar. Então, em um único arquivo, eu tenho a maquete de fazer o render e eu tenho a maquete de detalhamento. Isso também vai servir muito para marcenaria, tá? A gente faz uma quininha bem pequenininha ali, de menos de 1 milímetro, meio milímetro, para dar um aspecto mais realista. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra já na nossa próxima aula.